Olá pessoal, que bom estar mais uma vez aqui para a gente conversar sobre espiritualidade, história, filosofia e trazer para vocês a segunda parte do contexto do livro Exilados de Capela, ou Exilados da Capela, deste livro aqui, que é muito importante para a nossa análise atual, na medida em que nós estamos na transição planetária. E é preciso refletir sobre essa questão para que a gente possa caminhar nesse milênio, essa transição, com mais segurança e seguindo as leis de Deus, que são inexoráveis. E nós precisamos conhecê-las mais e mais para que a nossa caminhada no planeta seja vitoriosa. Então vamos lá relembrar que nós estamos na segunda parte. E algumas coisas já foram ditas e que sempre que a gente percebe a influência dos extraterrestres de Capela, nós temos um surto evolutivo que é muito importante para nós. E se não fosse a misericórdia de Deus enviar seres para nos auxiliar na trajetória, seria muito difícil nossa caminhada. Dessa vez a gente vai dar continuidade. Então vamos começar falando sobre os dois continentes que submergiram no planeta, que foram o continente da Atlântida e o continente da Lemúria. Esses dois continentes existiam, segundo Emmanuel e segundo também Edgar Arnold, no planeta Terra, em um momento de grande transição, de tsunamis, no momento de vulcões, no momento de terremotos. Esses dois continentes, eles submergiram. E quando eles submergiram, outros continentes que ainda não estavam emersos, vieram à tona, subiram, não é? Porque a África, nesse momento, ainda estava bem pequena, e a África, ela emergiu, as terras da África apareceram, muitas terras também da Europa, não é? As divisões que hoje a gente tem já começam a se delinear a partir desse afundamento da Atlântida e também da Lemúria. Só que a Atlântida, ela vai submergir muito antes da Lemúria, milênios antes da Lemúria. Nós estamos falando de milênios, nós estamos falando de transformações geológicas que se dão ao longo de muitos anos. Não é uma coisa rápida, mas nos momentos de fechamento dos ciclos, esses eventos acontecem muito e modificam o planeta de forma material, na sua estrutura física e também na forma espiritual, a sintonia do planeta, a energia, a egrégora do planeta se modifica, e aí novas situações de vida desaparecem e outras aparecem, que é o caso do final dessa civilização da Atlântida. Quem primeiro citou a Atlântida como um continente foi Platão. Há 400 anos antes de Jesus, Platão já falava que existia esse continente. E Platão descreve a geologia do planeta, a estrutura da cidade que existia nesse continente, que era uma estrutura circular, uma arquitetura circular, cercada de muralhas, e entre essas muralhas existiam canais que entravam intermediários aos canais. Existiam essas muralhas redondas. E segundo Platão, também tinha um templo em forma de pirâmide bem no centro. E esse templo em forma de pirâmide era o templo de Poseidon, que é o deus do mar, não é? Lá na Grécia. Poseidon na Grécia é o deus do mar. E Platão citou ele. O curioso é que a forma que ele descreve é como se fosse uma mandala, se vista de cima. E essa mesma mandala a gente vai ver muito parecida lá na história dos astecas.
Porque segundo o livro que nós estamos analisando, na medida em que a Atlântida submergiu, os povos migraram para os continentes. Porque a Atlântida é como se ela tivesse um desenvolvimento parecido dos egípcios e dos incas, maias e astecas, que são povos que existiram antes da colonização europeia, não é, pela Espanha, que a Espanha ela vai ocupar uma parte oeste do novo continente, como foi dito naquele outro vídeo de grandes navegações. Você pode ir lá ver esse vídeo. Então, esses povos maias, incas e astecas, eles só vão desaparecer com a chegada dos espanhóis. Por isso eles são conhecidos como América pré-colombiana, que são esses povos já bem desenvolvidos. É muito claro o desenvolvimento dessas três civilizações em relação aos outros que viviam na mesma região. Por isso a gente considera que esses povos eram também fruto da entrada de extraterrestres no planeta, não é? Provavelmente extraterrestres, não se sabe ao certo se eram campelinos ou não, mas que eram oriundos dos Atlantes, que moravam no continente da Atlântida, que submergiu. Então, se você for estudar os astecas, você vai ver muita semelhança, não só com os egípcios, não é? Porque construíram pirâmides, eles construíram civilização baseada na agricultura e na irrigação muito desenvolvidas para a época, não é? Tinham sistemas políticos onde o líder era não só o líder religioso, mas também o líder político. E o próprio Darcy Ribeiro, naquele livro O Processo Civilizatório, eu li esse livro há muito tempo, quando eu estudei história, ele coloca como civilizações teocráticas e de regadio. E segundo essa análise, os Atlantes também tinham essas características, não é? E os astecas, você vê no estudo dos astecas que eles construíam pirâmides. E tem lá pirâmides que foram construídas de forma em que, com cuidado, para que inundações não atingissem a pirâmide. Então eles colocam num patamar bem alto, numa preocupação intensa dessas inundações atingirem as pirâmides. Eles fazem também uma referência de que eles vieram dos túneis, como se eles estivessem procurando a sua origem dentro das cavernas, nos túneis. E também outra coisa muito interessante, porque eles colocam aí, eles falam, os estudos mesmo da história, eles falam que os astecas eram povos que viviam em um conflito com outro povo lá chamado toltecas, dando a impressão que os toltecas eram resultado dos povos que migraram, os autoctones, os povos que se desenvolveram na terra mesmo e que são desse grupo de terráqueos que migraram através lá do Estreito do Alasca, pelos continentes, quando teve um grande congelamento do planeta, como foi dito no primeiro vídeo lá, explicando como se espalharam os povos primitivos no planeta Terra, alguns de origem terráquea, que a gente chama de autóctones, e outros de origem capelina, que veio do sistema Capela. Entendeu? Isso é muito importante. E também a gente pode falar sobre os lemurianos, que é o outro continente que submergiu na Lemúria, que é aquele continente que fica lá pertinho da Austrália, que era coladinho na Austrália. E esse continente, ele submergiu em parte, ficando a parte da porção da Austrália. E segundo esse livro que a gente estuda, os aborígenes australianos ainda guardam toda uma caracterização dos lemurianos que submergiram. E os lemurianos migraram parte para a Austrália, parte para a Índia, parte para aquela região
oriental do continente, não é? Dando origem a alguns povos e também dando origem às áreas da Europa. São duas divisões aí que eles mostram dos arianos, que são os povos que vão depois se desenvolver na região da Europa. Agora tem um detalhe interessante que ele coloca aqui no livro sobre os povos. Muitos povos falaram sobre o dilúvio bíblico. A gente sabe do dilúvio, da história da Arca de Noé, que existia um homem chamado Noé que teve uma visão e que Deus mandou que ele construísse uma arca, porque a população da terra estava em um estado de corrupção tamanho e que ele ia inundar a terra toda, ia morrer muita gente, mas que Noé com sua família e salvando alguns animais e fizeram essa viagem nessa arca até que a terra secasse e ficasse tudo bem. Então, neste livro é colocado como o dilúvio uma referência a esses dois continentes que submergiram, que realmente existiu isso e que ficou na memória histórica dos povos, não só dos israelitas, como é citado na obra de Moisés, mas também em outras obras são citadas, né? Aqui, ó, e outras obras como egípcios, caldeus, persas, também citam o dilúvio. Na página 109 do livro, ele vai dizer a citação. Olha, né? A citação de outros povos que também vai falar sobre o dilúvio bíblico, não é? A de Moisés é o seguinte: Moisés relata assim: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tudo que tinha fôlego de espírito da vida sobre a terra, e tudo que havia no seco morreu, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca, não é? E aqui, ó, tem uma narração sumério-babilônica feita por Zissutush, rei da 10ª dinastia, considerando Noé caldaico, que ele dizia também era um caldeu, e tá aqui, não é? Os sumérios citam: o Senhor do impenetrável abismo anunciou a vontade dos deuses, dizendo: homem de Suripaque, faz um grande navio, acaba-o logo, eu destruirei toda a semente da vida com um dilúvio. Tá vendo? Ele vai também sendo relatado pelos caldeus e sumérios. A tradição egípcia vai falar: houve grandes destruições de homens causados pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram. Esses são os egípcios que falaram a mesma coisa, né? E os persas falaram também, ó: a luz do Icede da chuva brilhou na água durante 30 dias e 30 noites. E ele mandou chuva sobre cada corpo por espaço de 10 dias. A terra foi coberta de água até a altura de um homem. Depois, toda aquela água foi outra vez encerrada. Então, o dilúvio bíblico, ele é citado pelos israelitas e por Moisés, mas ele também é citado por outros povos, fazendo com que a gente acredite que foi realmente um fato geologicamente que aconteceu e que eles citam nas suas escritas sagradas. Está aí esse relato, não é? E também o livro fala o seguinte, que este aí foi o primeiro ciclo da Terra, de modificação geológica da Terra. E a gente sabe que hoje em dia existe toda uma profecia voltada a colocar que a Terra vai entrar num momento de grande modificação e estrutura que nós já estamos observando. Quando nós vimos os tsunamis que nós vemos hoje, não é? Quando nós vimos em vários momentos a Terra experimentar terremotos, que recentemente a gente viu
e que modificam toda uma estrutura da Terra, inundando algumas áreas, modificando e matando milhares de pessoas, como se a Terra estivesse verdadeiramente sofrendo um expurgo. Nós vamos falar um pouco dos 4 raças de capelinos, que depois desse momento em que a Terra se estabiliza, novos povos vão se formando. Acreditando, eu percebo dessa forma, em que os capelinos, de tempos em tempos, eles entraram no planeta. Não foi de uma vez só. Eles vieram ali na época do momento da pré-história, na transição, como a gente falou, da raça adâmica, que tem o mito de Adão. E eles vieram depois também do dilúvio bíblico, formando 4 principais povos, que foram capelinos e que demonstram claramente a sua superioridade técnica e de compreensão, inclusive espiritual. Que a gente vai ver esses 4 povos, e que são os arianos, os egípcios, os indianos e os israelitas, que nós vamos falar passo a passo de cada um. Vou começar pelos hindus, porque os hindus foram os mais antigos. Os hindus se desenvolveram às margens do rio Ganges. Eles começaram a sua grande trajetória civilizatória naquela região. E os hindus, eles eram visivelmente superiores aos outros povos. Tinham uma compreensão espiritual muito grande. Eles compreendiam a reencarnação, eles conversavam com os espíritos, eles tinham um diálogo espiritual profundo, eles conheciam muito do que eles viveram, eles sabiam que eles eram habitantes de outro planeta, eles têm sempre nessa intenção a busca, o retorno, não é, do seu passado, e que eles também têm na meditação e na busca o encontro com Deus. Eles têm isso e trouxeram e deixaram esse legado para a humanidade. Os indianos, a gente vai ter um destaque muito importante dos Vedas e dos Upanishads. E os Mahatmas, que eram almas puras, que deixaram um legado maravilhoso para o planeta, falando da redenção, falando de amor, e que pavimentaram, né, hoje, as grandes religiões da humanidade. Porém, os hindus, eles se achavam a raça superior e se colocaram de uma forma inadequada em relação aos povos autóctones, porque eles criaram o sistema de castas. O que é o sistema de castas? O sistema de castas é uma forma de organização social onde ninguém tem mobilidade. Ou seja, se você nascer pobre, você vai morrer pobre. Isso aí não vai mudar. Então, castas são classes sociais que não têm mobilidade social. Então, sem chance de você estudar, trabalhar e melhorar de vida. Isso não vai acontecer. Os hindus criaram esse sistema de castas e dominaram os povos, tratando então de colocar aqueles mais simples numa situação de muita humilhação e dor, como são chamados párias na Índia. Os párias na Índia, eles são considerados intocáveis. E toda vez que os párias vão andar pelas ruas, eles têm que apitar, fazer um sinal para que os rajás e as pessoas que se consideram iluminados não encostem neles e nem olhem para eles, porque senão eles vão ser considerados, foram contaminados pelo contato com os párias. É muito triste isso. Inclusive os Mahatmas sempre combateram, e nós sabemos que até o Mahatma Gandhi, que é um líder espiritual, veio a combater o sistema de castas na Índia. Não é? O Mahatma Gandhi é um grande personagem da nossa história, que merece inclusive um vídeo só
para falar do Mahatma Gandhi, não é? O que também são muito importantes nesse período são os outros grandes almas, quer dizer, Mahatma quer dizer grande alma, que é Vyasa, não é? Também o Buda, que traz a religião do budismo, o Krishna, que também é muito importante para o desenvolvimento de todas as religiões e traz muita luz e traz também uma reflexão muito profunda para os povos. E os hindus, eles trouxeram isso, mas não cumpriram a sua tarefa regeneradora que vieram fazer aqui, porque criaram o sistema de castas e porque se isolaram em relação aos outros povos e não ajudaram as populações a ter o conhecimento que eles tinham. É muito incrível que eles tenham desenvolvido riquezas e grandes palácios e se desenvolveram muito nesse aspecto material, e ainda que foram conhecedores, não é, da reencarnação, ainda que foram conhecedores da vida espiritual, agiram de forma muito inadequada, criando assim um karma coletivo que a Índia ainda tem e que vão ter que resgatar. Não é um povo importante que seja citado aqui. O outro também são os egípcios, que esse povo ele é mais conhecido de todos nós, porque nós estudamos ele desde crianças, não é? Nós vimos filmes, inclusive Moisés, porque os egípcios eles eram conhecedores também da espiritualidade, eles tinham sacerdotes egípcios e eles respeitavam muito a morte. A morte é muito exaltada para os egípcios. Eles têm sempre uma sensação de que vão voltar. Então eles constroem pirâmides como templos para que eles voltem para a sua pátria de origem, porque eles sabem que não são habitantes da terra. Os egípcios eram os menos endividados e muitos deles já voltaram para a Capela, para os planetas de origem. Os egípcios, alguns ainda estão conosco porque fizeram um acordo com a espiritualidade para nos orientar, vieram de forma missionária nos orientar na nossa transição, e eles ainda estão reencarnados aqui na Terra. Os egípcios, eles também se perderam porque eles se isolaram, eles escravizaram os outros povos, eles fizeram grandes construções e deixaram aqui um legado que é visível a sua superioridade, e muitos cientistas não compreendem como foi que eles construíram aquelas cidades maravilhosas daquele período, quando a maioria das populações não tinha aquele conhecimento. E se atribui até os próprios extraterrestres que vieram aqui construir essas pirâmides, esses templos, essas cidades tão bonitas que eles deixaram aqui, e que atribuem ao próprio extraterrestre que vieram aqui com naves espaciais e tal, mas que a gente sabe que são capelinos e que voltaram à sua pátria de origem. Os egípcios, o conhecimento espiritual que os egípcios tinham, segundo Emmanuel, eles sabiam que existia um só Deus. Eles sabiam do conhecimento mediúnico, eles sabiam que aqueles deuses que eles cultuavam, politeístas, não era o Deus criador do céu e da terra, mas era passado isso para as populações. E o conhecimento da mediunidade, o conhecimento da espiritualidade ficava somente restrito aos círculos iniciáticos dos sacerdotes. Ninguém sabia. E que com o tempo, em decifrando a linguagem dos hieroglifos, porque a linguagem dos hieroglifos é apenas uma das escritas dos egípcios. É uma escrita que se refere aos estudos dos sacerdotes. É uma escrita sagrada. Existem as outras escritas, né? As outras voltadas para o comércio, para outras finalidades. Mas os hieroglifos eram a escrita dos sacerdotes iniciados e fala muito desse conhecimento.
e também do conhecimento da astrologia, da astronomia, da matemática. E o fato deles mumificarem os corpos, eles também desenvolveram a medicina, a anatomia, eles estudaram muito ali naquela atitude de mumificar os corpos. Eles conheciam as substâncias, não é? Faziam magias com elementos da natureza. E inclusive tem um livro muito bom, né, gente, que vai falar do período em que o José do Egito esteve como chanceler aí no Egito, que ele era filho de Jacó. O José tem essa história, vocês sabem, não sei se vocês já conhecem, que José era um dos filhos de Jacó, foi traído pela família, pelos irmãos, e ele foi vendido como escravo para o Egito. E quando chegou lá no Egito, ele um conhecimento, uma profundidade espiritual e um médium muito capaz e muito iluminado, o José, ele se tornou o braço direito do imperador egípcio, se tornando chanceler. E tem um livro espírita sobre essa questão que explica à luz do espiritismo a figura de José do Egito, que se chama O Chanceler de Ferro, é do Conde de Rochester. Você pode ler esse livro, que é uma leitura edificante, muito bonita. O José é um precursor do cristianismo, podem ler o livro que vai ser muito bom. Então, continuando com outro povo também que se desenvolveu na Europa, se desenvolveu em Grécia, Roma, se desenvolveu na Rússia e também na Alemanha, é a raça branca ariana. Essa raça branca ariana faz parte dos capelinos, que não se conformavam em ser degradados na terra. Eles não se conformavam, eles não tinham muito interesse em trabalhar com a questão espiritual. Eles queriam realmente reconstruir aqui o paraíso que ele perdeu lá. Então os arianos, eles se uniram aos povos autoctônicos, eles casaram com as mulheres daqui da terra e eles se misturaram com as mulheres porque eles queriam viver a vida da matéria com deleites, eles queriam viver com mordomias, comer bem, passar bem, viver bem. Então eles fizeram as grandes construções, eles desenvolveram ali Grécia, Roma, eles desenvolveram tudo que tem desenvolvimento do progresso que a gente tem no período inicial antes de Cristo, é fruto do trabalho dos arianos. E por mais que eles não fossem espiritualizados e não tivessem interesse em trabalhar nessa direção, foram os que mais contribuíram para o desenvolvimento do planeta. Se uniram, se misturaram, levaram seu conhecimento, somaram o conhecimento com os outros povos e verdadeiramente ajudaram no desenvolvimento, no crescimento material dos povos da Terra. Os arianos, portanto, por mais que eles tenham desinteresse em fazer isso, eles contribuíram. Porém, também não cumpriram seu dever espiritual, porque através da espada e das guerras fratricidas que eles construíram seus impérios, não é? Deixando um rastro de destruição. Inclusive até hoje nós que vivemos aqui nesse planeta vivemos sob a égide desse pensamento ariano materialista, não é, progressista, de uma forma a lesar os povos. E até hoje nós temos aqui, hoje vivenciamos povos que têm interesse em manipular o pensamento através de guerras, não só fratricidas, de forma a colocar a espada e as bombas e as armas, mas também em destruir o pensamento, em violentar consciências, que é o que a gente está vivendo hoje nessa guerra cultural, que tanto nós estamos atravessando, a inversão de valores, essa narrativa nas redes sociais de falsos valores, essa guerra de narrativas que prejudicam todos, não é? E faz com que um povo seja dominado pelo outro. Ainda é um retrato desse caminhar dos arianos. E por último eu quero falar daqueles que mais impactaram na nossa religião cristã, que são os israelitas. Os povos israelitas eram capelinos e eles vieram para cá
e eram muito orgulhosos, eram aqueles que mais tinham fé em Deus, e para eles foi dada a missão de guardar a lei de Deus e de espalhar a lei de Deus entre os povos, não é? Os israelitas, eles, na sua época evolutiva, eles tiveram muitos médiuns profetas que falaram sobre Deus, sobre o Deus único. Eles falaram sobre as profecias das pessoas, o que ia acontecer. Quantas vezes a gente vê citações bíblicas dos profetas, não é, dos iluminados, que vieram ajudar o planeta a compreender as leis de Deus e que foram muito importantes. Inclusive o destaque para Moisés, que nasceu entre os israelitas e que é o pai da primeira revelação, que são os 10 mandamentos. Agora vale destacar uma coisa: o Moisés, ele traz os 10 mandamentos, que são verdadeiramente as leis de Deus, que nós reconhecemos como primeira revelação. Mas o Moisés, como ele tinha que lidar com um povo ainda muito embrutecido, ele criou leis rígidas para controlar o povo dele. Então, muitas vezes, a gente e os israelitas confundiram as leis mosaicas criadas por Moisés com as leis propriamente ditas, que ele trouxe através das tábuas da lei, através dos suas visões mediúnicas, que dão início às revelações de Deus no planeta. Então, essa confusão causada por essa não compreensão da lei de Deus fez com que os israelitas se achassem superiores aos outros povos e merecedores da salvação, podendo, portanto, matar, podendo, portanto, roubar. E aí foi os seguidores de Moisés que trabalharam nessa linha, torcendo a revelação. Você vê que lá na época de Abraão tem um relato muito interessante dos israelitas, que é quando Abraão, conversando com Deus, ele pergunta quem seriam seus seguidores. E Deus fala para ele: olhe para as estrelas e veja todos os seus filhos, que são o número de estrelas que você terá. Quer dizer que os seguidores de Abraão são filhos de Abraão, o número de estrelas do céu, como a mostrar para Abraão que toda a humanidade seguirá as leis trazidas por Abraão. Por quê? Porque as leis de Deus, como já foi dito, são leis para o universo inteiro, não é? E essas leis, elas, como guardião das leis de Deus, Abraão seria aquele que ia divulgar na terra e fazer com que essas leis chegassem a toda a humanidade. Um detalhe muito importante é que os seguidores de Moisés chamavam Deus de Senhor da guerra. E uma observação importante que Haroldo Dutra Dias traz, Haroldo, que é estudioso do hebraico, do aramaico, do grego, não é? Ele fala pra gente que a palavra estrela e a palavra guerra em hebraico é a mesma palavra. Então, você pode chamar Deus das estrelas ou você pode chamar Deus da guerra. Isso aconteceu, chamar Deus da guerra, por interesse mesmo daqueles que queriam levar na ponta da espada, não é, a luta e a busca pela terra prometida, que eles achavam que eram merecedores. E que, na verdade, a terra prometida se refere ao retorno à pátria espiritual daqueles que vieram através do degredo do planeta, lá do sistema Capela. Então, esse sentimento de voltar que os israelitas tinham é o sentimento de retorno à pátria das estrelas que vieram ali. Essa
volta à Terra Prometida seriam exatamente não na perspectiva material, mas na perspectiva espiritual. Isso tem que ser dito, porque muitas das coisas que os profetas do Velho Testamento trouxeram estão envoltas em um véu de mística e de mistérios que os seus seguidores, os seguidores de Moisés, destruíram o pensamento por interesse próprio. E neste livro a gente vê que existia um grupo que verdadeiramente seguiu o pensamento de Moisés, que eram os essênios. O grupo dos essênios, que nos relatos evangélicos também diz, foram amigos de Jesus. Somente os essênios souberam interpretar essas leis de Deus trazidas por Moisés e pelos profetas do Velho Testamento. Não é? Estão aí os 4 povos oriundos do sistema Capela, que formaram povos aqui no planeta Terra e que trouxeram grandes contribuições, ainda que não tivessem cumprido ao pé da letra a sua missão espiritual, mas deixaram um legado profundo para todos nós. E também eu queria falar da China milenar. A China milenar é o mais antigo povo da civilização autóctone. Eles não são capelinos, eles se formaram no desenvolver da Terra e deixaram também um grande legado espiritual para nós aqui atualmente. Vivemos também sobre a égide da China que ela trouxe, né? Ela trouxe os pensadores da China milenar como Forri, que é aquele criador do I Ching, né? É um estudo muito interessante e que fala muito de espiritualidade. O I Ching de Forri. E também Confúcio e Lao Tse. E Confúcio é um dos primeiros a trazer os parâmetros da ciência, da filosofia e da religião para o mundo inteiro. Esses filósofos, esses iluminados, eles merecem realmente uma apreciação, um vídeo, um estudo apenas de cada um deles. Porque para que a gente possa analisar a caminhada desses iluminados e qual foram verdadeiramente aquelas contribuições que nos trouxeram. Eu acho maravilhoso esse estudo. Possivelmente eu posso fazer um estudo para a gente colocar aqui vídeos para a gente conversar, e também desses outros povos também hindus, como Mahatma Gandhi, né? Como o Krishna, o Buda, e todos esses que foram de grande contribuição para nós do Ocidente, e que hoje cada vez mais nós estamos em contato com essas religiões maravilhosas que nos acrescentam também. Uma coisa que eu queria terminar com vocês é com a palavra do Cristo. Jesus, após esse período, esses povos, vou lembrar de falar que esses povos são considerados os povos da quinta raça, e que nós ainda fazemos parte dessa quinta raça, segundo o livro Exilados da Capela. E que Jesus, quando vem, ele marca o início de uma sexta raça, que está sendo construída agora a partir do 3º milênio. Uma raça de percepção cósmica universal. Nós ainda vivemos na mente racional cartesiana, mas estamos trabalhando aqui pelo conhecimento espiritual para que a gente possa ter uma compreensão mais crística, mais cósmica, mais ligada às leis de Deus. E eu gostaria de agora lembrar para vocês que Jesus, ele foi também previsto pelos profetas. Muitos dos profetas israelitas previram a chegada de Jesus, não é? Como é o caso, não é, de vários profetas aqui, ó: Jó, Zacarias, Davi, Isaías, Daniel, Malaquias, Miqueias e tantos outros. Só que também a gente vai ver essa mesma previsão da chegada do Cristo por outros povos, pelos povos egípcios, pelos povos persas. Todos eles
previram a chegada de Jesus, como está aqui na página 135 até a página 137. Olha aqui, ó. Na Sibila egípcia, os egípcios vão prever a chegada do Cristo. O Verbo se fez carne sem poluição. De uma virgem ele toma seu corpo. Exprobará o vício, e a alma depravada ante ele cobrirá a face. Aqueles que ante ele se arrependeram terão socorro e graça na hora do sofrimento. Também aqui, ó, na Pérsia, a previsão da chegada do Cristo. Do Filho do Eterno, uma virgem será mãe. Seu nascimento trará ao mundo a vida e a salvação. Com grande modéstia, conquanto rei, montado sobre um asno, ele fará sua tarefa de Solime. Solime quer dizer Jerusalém, onde, injuriado e condenado pelos maus, sofrerá a morte. Não é? Então são muitos aqui que esse livro ele vai citar, ó, Delfos, Eritreia, Cumes, Líbica, Sanienses, na Frígia também. Todos esses povos previram a chegada do Cristo, viu? Não só os israelitas, não só os profetas de Israel, mas também profetas de todos os povos previram a chegada do Cristo, anunciando a chegada do verdadeiro iluminado da terra, que é Jesus, não é? Eu também queria indicar esse livro aqui, como eu indiquei o de José do Egito. Esse aqui, ó, é o Faraó de Menefitado, cônjuge de Rochester. Esse fala Moisés na perspectiva do Espiritismo, fala a mediunidade de Moisés. Tudo que ele aprendeu no Egito está falando aqui, comentando aqui, porque Moisés ele foi criado no Egito não à toa. Foi criado no Egito para o conhecimento daquele conhecimento espiritual que estava restrito aos ciclos iniciáticos dos sacerdotes egípcios. E ele aprendeu muito ali. Não é descrito nos textos israelitas, mas a espiritualidade já dá essa dica aqui pra gente saber. Pode ler esse livro que é muito interessante, O Faraó de Menefitá. Eu vou deixar todos eles descrito aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar uma dica para você ler esse Exilados de Capela, que tem em PDF e também tem em audiolivro, esse Exilados de Capela, que é muito bom. E vou terminar com vocês aqui com as bem-aventuranças, porque para mim, no meu sentimento, Jesus estava falando exatamente desse momento de transição do planeta, não é? Que ele vai falar sobre os puros que herdarão a terra, porque como os degredados de Capela foram exilados fora do planeta, nós terráqueos que não estivermos de acordo com as leis citadas por Jesus também seremos degredados. Então, para que nós possamos continuar no planeta Terra, precisamos fazer a reforma íntima, precisamos apaziguar nosso ser, viver em paz, sem destruir o planeta nem os nossos semelhantes, e buscar a harmonia que Jesus nos ensinou para fazermos essa transição, porque essa transição é importante. Nós vamos entrar numa era de muito sofrimento, nós vamos atravessar momentos de dificuldades, e se nós não estivermos muito equilibrados, em oração constante, meditação, leitura das leis, estudo das leis, em paz, equilibrado, nós não vamos poder fazer essa trajetória. E Jesus traz isso lindamente nas bem-aventuranças, que está aqui, ó. Eu fiz um resumo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então fico aqui, nesse momento, nessa reflexão linda, maravilhosa, que é as bem-aventuranças, para que nós tenhamos a consciência de seguir o Cristo é um passaporte seguro para fazermos a transição planetária com muito mais harmonia na nossa vida. Se você gostou do vídeo, comente, dê o seu like e compartilhe. E eu gosto muito que as pessoas comentem, porque longe está a minha intenção de fechar esse conhecimento, de fechar todo esse estudo, porque nós sabemos que a compreensão das leis é algo profundo, nós sabemos que ainda estamos longe de compreender tudo e que nós temos que caminhar muito, não só no sentido intelectual para a compreensão, e principalmente no sentido moral, no sentido existencial, na harmonização do nosso ser, para que possamos caminhar juntos por um mundo bem melhor. Paz, bem para a sua família. Muito obrigada.